Bom dia, meus companheiros, bom dia, nossas companheiras, bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Estamos iniciando mais uma edição do Minuto da Democracia. Hoje um dia especial, na verdade nós estamos na 30ª edição deste programa que tem como objetivo informar, discutir com a nossa militância, com todos os internautas, questões cruciais da democracia brasileira, do processo civilizatório, do meio ambiente e também fazer um balanço aqui das nossas atividades, da nossa bancada. Este é um programa da liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores com o objetivo de prestar contas à nossa militância, à sociedade, das nossas atividades parlamentares. E hoje nós estamos aqui nesta edição, no dia muito importante para a humanidade, um dia de uma tragédia que nós vamos discutir, porque foi no dia de 2 para 3 de dezembro que ocorreu um acidente na Índia com a explosão de uma unidade de produção de agrotóxicos, onde morreram mais de 30 mil pessoas. Isso em Bhopal, ali com mais de 150 mil pessoas que adquiriram doenças crônicas, isso tudo por conta da explosão, e 40 toneladas de gases tóxicos foram jogados na atmosfera, causando essa tragédia, na verdade um crime ambiental contra o povo da Índia, de Bhopal, mas também contra toda a humanidade. E esse dia, o dia 3 de dezembro, que essa tragédia foi do dia 2 para o dia 3 de dezembro passou a ser internacionalmente convocado, estabelecido, o Dia Internacional de Combate aos Agrotóxicos. E nós convidamos o nosso companheiro Rui Muricy. Rui Muricy é da divisão da Divisa, a Divisa Diretoria de Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde do nosso Estado. Um dos técnicos mais conhecedores, competente, eu diria que na Bahia é o maior conhecedor da questão dos agrotóxicos, né, e dos produtos transgênicos. É um estudioso e é um técnico muito competente que com isso ali viabiliza nesse órgão tão importante uma ação, né, na tentativa de controlar e esclarecer a sociedade sobre os seus impactos. Então é um prazer, é uma honra muito grande aqui receber Rui Muricy. Rui, além de agradecer a sua presença, o que é que significa esse dia 3 de dezembro para a humanidade? Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro agradecer o convite do deputado Marcelino e também das gentis palavras, mas é porque nós temos uma amizade e ele sempre preza muito. Na verdade, Marcelino, é um dia de muita tristeza, né, para a humanidade, porque foi um crime realmente contra a humanidade, onde houve um total desprezo pelas questões de segurança, né? Um país periférico, como a Índia, onde uma empresa dos Estados Unidos, a Union Carbide, que desprezou todos os requisitos de segurança por questões econômicas mesmo, e desprezando isso, teve esse acidente, como você comentou aí, com a morte imediata de 10 mil pessoas e depois uma decorrência em 24 horas e 150 mil pessoas sequeladas, crianças de gestantes daquela época que nasceram com problemas, né, e tudo mais. Então é um crime realmente contra a humanidade
e que nós devemos sempre estar reafirmando, né, desse potencial tóxico, né, que os agrotóxicos têm. Então, realmente temos que estar sempre pontuando essas questões. É um marco, né, um marco mundial. Né? Isso ocorreu em 1984. Amanhã completa 36 anos. Né? No entanto, apesar de todo esse impacto brutal sobre ceifar a vida de mais de 30 mil pessoas, de mais de 150 mil doentes, esses produtos ainda são sustentados. Né? Esses princípios ativos do agrotóxico, ele é um dos sustentáculos do modelo agrícola que vigora no nosso país e que o que se privilegia é justamente os lucros. Né? Não se tem nenhuma preocupação com a saúde de quem o manipula diretamente, com quem consome esses produtos, dos resíduos que não fica só nos alimentos, mas fica na água, fica no solo. Por que isso não despertou essa possibilidade da humanidade, no mínimo, de pensar outro modelo sem esses venenos? Eu acredito assim que mesmo que as questões de meio ambiente, dos impactos ao meio ambiente, dos impactos à saúde sejam conhecidos, né? Muitos são conhecidos, existe a predominância do fator econômico, né? Ainda, né, sobre todos eles. Então, quando se atenta para um produto que tem que ser retirado do mercado por se considerar que ele é muito tóxico, lesivo, né, ao meio ambiente, à saúde, existe um fator econômico que impera sobre todas essas decisões. Não só no Brasil, onde isso é mais grave ainda, pelas condições que a gente vê, né? Mas no mundo também. As empresas são grandes conglomerados. Hoje, para você ter uma ideia, Marcelino, 6 grandes empresas, elas detêm o controle de mercado, de mais de 80% do mercado. Essas 6 estão cada vez mais se fundindo. A Bayer se fundiu com a Monsanto agora, né? Então já passam a ser a empresa Syngenta, que é também uma fusão da Suíça com a China. Então, assim, hoje essas 6 viraram 4 e o poder que elas têm sobre governos é imenso. Então, isso reflete também toda essa problemática. Nos países mais desenvolvidos, há uma resistência ainda que se pode ainda se fazer em termos de legislações mais rígidas. Nos países periféricos, né, dependentes, né, do capitalismo internacional, como é o nosso caso, né, a gente vai estar discutindo também o rebatimento aqui no Brasil disso, se torna muito mais predatório essa questão dos agrotóxicos. Então, podemos começar essa análise por aí. Né? Então, você falou da ação dessas empresas sobre governos, e você é um técnico do governo. Uhum. Né? O que é que faz a divisa, né, sobre justamente agir no controle dos agrotóxicos no nosso estado? Eu venho de uma área e trabalhei muito tempo na área ambiental, né? E a questão de uns 5 anos eu estou trabalhando na saúde, né? Na Secretaria da Saúde, e tanto na área ambiental quanto na área da saúde, eu sempre me dediquei ao campo da saúde preventiva, né? Da saúde coletiva, do ambientalismo. Então, como técnico, né, do Estado, eu sempre tive um norte, né? Enquanto técnico, enquanto cidadão, de estar na resistência. Né? Então, na saúde, nós temos aí todo um legado da reforma sanitária, né? De quem lá atrás, quem lutou na Constituição de 88 para colocar a saúde da forma preventiva, na precaução. Então, eu consigo lá no meu trabalho, né, na divisa, ter, junto com os meus colegas também técnicos, essa visão, né? Temos o apoio da diretoria, por exemplo, para estar
nessa linha, que é a linha mais preventiva e não dessa saúde, não é, que lucra com a doença. Não é? Eu acho que essa questão é fundamental para ter esse entendimento de que saúde é um estado de bem-estar e não um estado onde você combata simplesmente a doença. O que nós temos hoje na Secretaria da Saúde, na área de agrotóxico, é justamente isso. É trabalhar no sentido que as pessoas não adoeçam, não é? Prevenir, regular, e é nesse sentido que eu me sinto compromissado com o trabalho e atuante, e é a linha que eu tenho 30 e tantos anos aí de serviço público. Eu sempre digo que comecei com 5 anos de idade lá, mas é a minha realidade essa aí. Agora, com esse poder gigante, né, dessas corporações que agem, né, sobre os governos, que interferem das mais diversas formas, né? É a pressão econômica e até chegando ao que aconteceu no Ceará. O Ceará recentemente aprovou ali a proibição de um dos métodos de aplicação de agrotóxicos mais danosos para a natureza, que é justamente a aplicação via aérea, né? A utilização da aviação agrícola para fazer chover veneno sobre as plantações. Mas lá morreu um trabalhador que mobilizava, né? Isso. E nós não conseguimos aprovar qualquer tipo de projeto que pelo menos controle. Nós não estamos aqui para proibir, mas para controlar, para fiscalizar, né? Como é que você vê, né, esse método de utilização de agrotóxicos sendo utilizado de forma tão descontrolada do nosso estado? A pulverização aérea agrícola, ela é proibida em alguns países, né? Países da Europa. Para você ter uma ideia, ela só consegue atingir o alvo em torno de 40% a 50%, ou seja, do que se joga no ambiente, chega ao seu destino, ao alvo, que seriam as plantas, em torno de 40% a 50%. Para onde vai esse restante de deriva? Vai para o meio ambiente, vai para as águas, vai para o solo, para as populações que estão ali no entorno, aos animais, né? Em toda a situação, a gente tem agora uma mortandade de abelhas, né, incríveis agora. As abelhas estão em risco de extinção por conta desses produtos agrotóxicos que estamos levados. Então, a pulverização aérea é uma forma de disseminação no ambiente altamente predatória, porque ela não consegue haver controle, né? Na pulverização terrestre, embora seja também preocupante, existem certos mecanismos que você pode ter de controle, e na pulverização, na costal também, mas você imagine uma chuva de veneno caindo, vai depender de quê? De direção do vento, vai depender da umidade que está no ar, né? Do tamanho dessa partícula que está sendo jogada, ou seja, existem tantas condições para que aquilo seja de forma eficiente, que se chega a admitir que não há eficiência, até agronômica, do ponto de vista da pulverização. Isso acontece porque os produtos ainda são muito baratos, né? Os agrotóxicos, eles chegam ainda para o agricultor barato porque ele tem isenção fiscal. Isso é uma coisa que a gente precisa acabar nesse país. Os agrotóxicos, eles têm isenção de ICMS, de PIS, de COFINS, enquanto que o produtor agroecológico ele não tem nenhuma incentivo. Então, além de ter um grande consumo, há uma renúncia fiscal por parte dos governos. Isso é decidido, inclusive, naquelas reuniões dos secretários da Fazenda, né? Tem um conselho, que é o CONFAS, e isso é uma questão que, através do Fórum Nacional de Combate aos Impactos do Agrotóxico, que inclusive eu faço parte, eu sou coordenador adjunto
do Fórum Estadual, né, de agrotóxicos. Nós temos um fórum, né, a nível nacional que combate esses impactos e o Fórum Estadual. Há uma interpelação justamente junto ao governo para que se acabe esse incentivo. Voltando à questão da pulverização aérea, é por isso também que se usa até preventivamente, entre aspas, né? Porque ainda consegue o produto ser barato por conta dessas isenções fiscais. Mas nós estamos falando de saúde, de meio ambiente, de venenos que se aplicam em alimentos, na alimentação contaminada por resíduos, mas também da política, não é? E o que é que tem isso a ver com a política? Isso aqui é um programa de um partido político que tem os seus militantes, estão no dia a dia ali, fazendo a sua militância. E nas últimas eleições, o candidato à presidência da República do Partido dos Trabalhadores, o Fernando Haddad, ele apresentou no seu programa político, pela primeira vez, ali um capítulo que tratava da transição ecológica, né? Ou seja, como na economia, como na saúde, como no meio ambiente, como na educação, né, você ali pudesse permear essa questão de apontar para outro modelo, né? Então nós estamos falando aí desse crime, aconteceu há 36 anos, 30 mil pessoas morreram, mas a economia, o seu modelo está sustentado nisso, né? Então essa possibilidade de fazer a transição e nós incorporarmos isso no programa político, não é? Como você vê, seria uma utopia, né? Ou como a gente trabalhar, né, na política a possibilidade dessa transição, né, para outro modelo? Eu acho necessário uma política que faça essa transição, né? Que é a política que é o PNARA, né? A Política Nacional de Redução de Uso de Agrotóxico. Eu li o programa do Haddad, né, em relação a que seria um programa justamente de transição, era mais amplo até do que a questão da agricultura, era um programa de transição ecológica, onde tinha vários aspectos aí, não só na agricultura, mas também na indústria, né, na mineração, em outras atividades, mas do ponto de vista do agrotóxico, era um programa muito interessante que deveria ter sido levado a efeito. Mas, como o deputado mesmo falou, essa arena política, né, essas questões, quando estão na arena política, depender do interesse, né, de quem está ali, essa questão é uma questão contra-hegemônica, né? A questão do agrotóxico, como eu tinha dito anteriormente, é uma questão contra-hegemônica porque ela vai de encontro a todo um setor econômico, não é, que lucra justamente não só com os agrotóxicos, mas também com a doença. E não é por coincidência que as empresas que estão também produzindo medicamentos, elas produzem agrotóxicos, produzem sementes também. Então, são as produtoras das sementes, são as produtoras dos remédios, são produtoras de agrotóxicos. E aí, como que podemos fazer esse link? Se você melhora a semente do ponto de vista genético de laboratório, você vai ali colocar informação na semente que ela seja altamente produtiva, mas também dependente de adubos químicos e mais frágil sob o ponto de vista das doenças. Então, ali, na semente produzida em laboratório, não é, ela já tem um indicativo de como ela vai se desenvolver no campo. Não é? A utilização dos agrotóxicos, que vai também adoecer as pessoas,
e os medicamentos que vão fazer com que aquelas pessoas tenham uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, parece teoria da conspiração, mas na verdade já existem muitos estudos sobre isso, de que como essas corporações elas dominaram esse setor da química, não é? Agrícola, ao ponto de fechar todo um ciclo, né, econômico que vai concentrando, justamente fazendo com que o produtor ele fique dependente cada vez mais desse ciclo econômico e químico. Agora, nós temos que, na verdade, aprofundar essa discussão. Quer dizer, o partido apresentou o seu candidato a presidente da República, apresentou isso para a sociedade, né? Como é que nós podemos difundir, fazer com todos os nossos militantes, não só aqueles que estão, né, na militância junto à sociedade, nos movimentos, mas principalmente aqueles que estão em instâncias de governo, né, dirigindo órgãos importantes, possam assim se apropriar, né, e que a gente possa fazer um debate de reflexão, de aprofundamento, que resulte numa ação prática de enfrentamento de uma questão tão importante. Eu entendo essa questão como uma questão de política pública, não é? A redução de uso de agrotóxicos é uma necessidade do país. Ela tem que ser incorporada na política pública através das assembleias legislativas, através do Congresso Nacional, através dos municípios também, das câmaras de vereadores, porque essa questão de agrotóxico, ela veio a orientação desde a Constituição de 88, em que o município também pode proibir e legislar sobre produtos. Então, o município agora de Florianópolis, né, ela teve uma lei agora que proibiu o município. Então, o município de Florianópolis ela tem uma legislação hoje livre de agrotóxicos. O primeiro município, né, do país que houve essa lei. Assim como o estado do Ceará proibiu a pulverização aérea, lá em Santa Catarina nós temos o município livre de agrotóxicos. Então eu acredito que são essas atitudes, né, que devem permear as políticas públicas. Nós precisamos aqui, eu sei que da iniciativa do deputado existem vários projetos de lei, né, tanto da lei da agroecologia, que precisa realmente que essa casa aqui aprove esse projeto de lei, aprove o projeto também do banimento dos produtos que já são banidos. Então tem uma série de iniciativas, né, do próprio mandato seu, que nós sempre estamos aí conversando e apoiamos, né, e que são necessários na política. Agora, como tudo, né, na política, é uma arena, né, de interesses que estão aí permeando. Não é? Eu acredito que a sociedade empoderada ela pode também ser um fator importante que reverbere, né, nas casas legislativas, no sentido de que os deputados não é uma questão partidária, não é uma questão partidária, é uma questão de humanidade. A gente tem que diminuir, reduzir cada vez mais os usos dos agrotóxicos, por conta de que podemos produzir sem agrotóxicos, né? E muitas vezes, né, nós somos agrônomos, né, e aí nos falam, quando fazemos palestras e tal, e falamos dos impactos dos agrotóxicos, e aí nos perguntam, e aí, vamos fazer o quê? Vamos deixar lá a formiga comer, vamos deixar as pragas tomar conta? E a resposta é, a solução está na agroecologia, porque a agroecologia é uma ciência também, né? É uma ciência que vai de encontro a todo esse processo
como você tinha falado, quer dizer, é um modelo, né? Um modelo que foi imposto como se fosse a solução para tudo. A agroecologia trabalha de uma forma amigável com o meio ambiente, interpretando o meio ambiente. Nós tivemos recentemente no Congresso Brasileiro de Agroecologia, onde tinha 4.000 participantes lá em Aracaju, com mais de 2.000 trabalhos, né, científicos sobre a temática da agroecologia. Então, não é por falta de opção tecnológica, não é uma questão de não ter como controlar e combater os agrotóxicos. É uma questão também, aí volta a questão política, né, dos interesses que estão aí, que infelizmente falam mais altos e estão contra a saúde, contra o meio ambiente. Né? Nós estamos vendo aí os 439 produtos que esse ano foram registrados, não é? Só nesse período de menos de um ano de governo. Né? Vimos que começou a acelerar isso lá no governo Temer, em 2018 foram 400 e pouco, e nós já estamos quase que ultrapassando, ou já ultrapassamos 2018. Então, temos que se perguntar, né? A sociedade tem que se perguntar, a gente precisa de tantos agrotóxicos, né? Cada vez mais? Aqui tem vários registros aqui. Sérgio Monteiro, que manda um abraço aqui, ele diz que agrotóxico mata. E Sérgio é um artista, através da sua obra de arte, ele faz esse combate efetivo, né, contra o descontrole. Nea Ramos, um abraço aqui para você. Daniela Mello, aqui sempre atenciosa, prestando atenção aqui ao Minuto da Democracia. Também o companheiro Marcelo, né? Marcelo que dá um alô de Euclides da Cunha. Bruno, Marcelo, obrigado companheiro, e importante aí Euclides da Cunha presente nessa área, né? E aqui também Rayana Pires, que daqui é uma profunda lição entre a utilização direta e indireta de agrotóxicos, o mal que ele faz, os riscos, né? Mas o mal está aí, o descontrole está aí, a nossa obrigação, né, enquanto aqueles que têm que, na verdade, a ação política, ela é para resolver os problemas da sociedade, é para avançar num processo civilizatório, né, que melhore as condições de vida, que dê sustentabilidade, né, que o futuro da humanidade seja mais harmônico com a natureza, senão nós vamos destruir tudo, né? A sanha, a usura do capital, né, coloca na ordem do dia esse enfrentamento da questão ambiental, que é muito mais política do que imagina. Então a questão ambiental, ela não é de ecologista só, ela é de todos e principalmente do nosso partido, né? Eu, enquanto liderança do nosso partido, do nosso governo, você está no governo, eu estou no partido, mas a mim me preocupa como avançar na reflexão, no nível de consciência e nessa compreensão dos nossos militantes, né, e das nossas, compreendendo e incorporando isso no dia a dia. Como vencemos esse desafio? Existem várias frentes, né? A frente da educação ambiental, da educação em saúde. Nós temos, por exemplo, lá na divisa, nós trouxemos uma feira agroecológica, você já visitou lá. Então nós temos um projeto lá, chama o Projeto Sanarte, Saúde, Arte e Ecologia, onde toda quarta-feira tem uma feira, são agricultores familiares, trabalham com a economia solidária, toda quinta-feira, toda quarta-feira.
E aí nós fazemos também palestras, né? Lá onde nós estamos, fazemos palestra, alimentos saudáveis. Essa é uma forma. A educação é básica, né? Basilar para qualquer processo. Além disso, nós já falamos aqui na questão política, que é importante estar trazendo isso na discussão política, que é fundamental. O agricultor, né? O mesmo agricultor familiar, que ele ainda usa agrotóxico, né? É importante que ele se aproxime também desses métodos agroecológicos. O governo também tem feito isso através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, não é? Da assistência técnica, que precisa chegar mais ao produtor. Então, são várias frentes. Se nós não mudamos também a questão da assistência técnica, que chegue ao produtor e leve o conhecimento dos processos agroecológicos, fica difícil também, né? A gente sabe que existe uma lacuna aí também da assistência técnica e que essa assistência técnica precisa expandir mais e avançar na linha que tem sido feita, né, a base agroecológica. Eu acho que isso é importante, são questões que precisam ainda cada vez mais chegar ao nosso produtor e também, eu diria, a dona de casa, né? Os agrotóxicos estão presentes também na nossa casa, os domes sanitários, né? Naqueles produtos que usamos muitas vezes, o mata-barata, né? Produtos para ratos, né? Que às vezes se usa até inadvertidamente. Então, perceba, o agrotóxico ele está em todo lugar, né? Na nossa comida, né? Na nossa água, resíduos que estão aí também. Precisamos realmente ter uma atenção muito grande, porque os cânceres estão aí, depressão, né? Se desconhecia muitas vezes esse efeito neurocomportamental dos agrotóxicos. Já existem estudos mostrando que o agricultor, aplicando aquele produto, existe uma correlação entre tentativa de suicídio e agrotóxico, né? Mal de Alzheimer, mal de Parkinson, né? Câncer de vários tipos. Então, nós estamos vivendo um período que existe ainda uma invisibilidade muito grande com relação a isso, e nós precisamos dar um salto, né, em relação a isso tudo. Então, existem várias formas de se fazer isso, né? Várias formas. Então, Rui Muricy, estamos chegando ao final do nosso programa, que passa com uma velocidade muito grande, mas eu queria lhe agradecer a sua presença aqui e a possibilidade de a gente discutir, né, com clareza, com informações precisas, baseado em dados científicos e com instituições respeitáveis, como no caso nosso, a nível do Estado, é a Divisa, né? Então eu lhe agradeço a sua participação e digo que amanhã completa 36 anos, né, desse crime onde uma unidade da Union Carbide explodiu jogando 40 toneladas de tóxico, né? Ali que matou 30 mil pessoas, que deixou doente mais de 150 mil e que deixou sequelas profundas para o meio ambiente. Isso é um dia de refletir, de a gente debater e discutir sobre os agrotóxicos, que tanto mal faz à saúde humana, faz à saúde ambiental, às nossas águas, enfim, tudo que se refere à vida, né? Porque veneno não combina com vida. Veneno é um biocida, ou seja, para matar o que está vivo. Então, nós precisamos refletir sobre isso, e amanhã é um dia de rememorar e um dia triste para a humanidade. Então, muito obrigado, Rui, e até uma próxima possibilidade de você estar presente aqui para conversar com as militantes, os militantes e os internautas que acompanham esse programa.
Um Minuto da Democracia, que completa a sua 30ª edição. Muito obrigado. Obrigado.